Então, boa noite, gente. Eu vou ir iniciando. A gente teve alguns problemas técnicos, a gente pede desculpa por isso, mas o pessoal vai entrando e eu vou começando então já. Então, todos sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula da Liga de Medicina de Família e Comunidade da URGS de 2022. E a gente tem a honra de ter a primeira aula sendo ministrada pelo nosso professor coordenador, que é o professor Roberto Pierre, que é formado em medicina pela URGS, tem residência em medicina de família e comunidade. E além de, né, ser nosso professor coordenador, ele é professor, então, do Departamento de Medicina Social da URGS. Antes de começar a aula, eu vou pedir para quem está aqui no Zoom, continue mantendo o aplicativo da Uni4Life aberto, porque ele vai contabilizar a presença por lá, e fica mais fácil depois da gente emitir o certificado, tá bem? E é isso aí, prof. Pode começar e muito obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite, pessoal. É sempre um prazer, né, estar conversando com os alunos da Liga de Medicina de Família e Comunidade, porque eu acredito que essa é uma especialidade que nos ajuda, né, durante a faculdade a enxergar a medicina como um todo, né? Então, mesmo quem depois vai fazer outras áreas da medicina, vai se especializar em outra área, eu acredito que a medicina de família ela tem esse papel de fazer o aluno enxergar um pouco assim a medicina e as pessoas como um todo, que é o que a gente faz na medicina de família, né? Tentar ver as pessoas como um todo e não só uma parte delas. Então, hoje eu vou falar de um tema que é um tema que não é exclusivo da medicina de família, é um tema da medicina como um todo, mas é um tema muito importante para a medicina de família. Ela é considerada como uma das ferramentas fundamentais do médico de família, né? Um médico de família que não se comunica bem com seus pacientes, eu digo que ele já é 50% de um médico de família. Ele pode saber muito sobre várias doenças, pode saber como organizar trabalho comunitário, pode saber tratar os melhores esquemas terapêuticos, mas ele vai ter dificuldade de passar isso para os pacientes e de acolher os pacientes. Então, eu vou trazer uma apresentação para vocês. Vou compartilhar minha tela aqui. Estão vendo minha tela? Sim, prof. Então, o nome dessa aula é Habilidades de Comunicação, né? Ou Pode Falar que eu te escuto, né? Depois de muito tempo estudando habilidades de comunicação e colocando em prática, eu acho que a grande habilidade de comunicação que a gente tem que desenvolver é escutar as pessoas, né? Porque falar a gente sabe muito bem, né? A gente passa a faculdade toda apresentando trabalho, né? Então, dar palestra para os pacientes é o que não é difícil, né? Então, a gente tem que aprender a escutar os nossos pacientes. Então, vou trazer um pouquinho algumas informações para você sobre as habilidades de comunicação, né? Então, tem algumas características, né, que os estudos de habilidade de comunicação nos trazem, né? Como é que Só, é? prof, não tá em tela cheia. Não? Que Não. estranho. Para mim está aparecendo tela cheia. Deixa eu ver, deixa eu tentar outra aba aqui. Agora tá? Agora Agora sim. sim. Tá. Então, assim, tem algumas características, tá no segundo slide? Sim. Características da comunicação, beleza. Então, ela é uma tecnologia leve, né? As tecnologias, elas se dividem em tecnologias leves e tecnologias duras. As duras é o que depende de equipamento. Então, por exemplo, uma cirurgia robótica, ela une tecnologia leve, que é a habilidade do cirurgião, né, de operar aquele equipamento, com a tecnologia dura, que é o equipamento em si, né? Então, a habilidade de comunicação, ela só depende de nós, só depende de conhecimento e treinamento, então ela é caracterizada como uma tecnologia leve. Ela é facilmente esquecida se a gente não aplica no dia a dia. Se a gente não continua estudando, se a gente não se esforça para ter boa habilidade de comunicação com os pacientes, aos poucos a gente vai, a nossa comunicação vai ficando não tão boa como era antes. E os estudos que são feitos estudando a comunicação nas consultas, eles mostram que
As consultas hoje em dia, elas são assim, o médico fala, o paciente fala e um não ouve o outro. Então, isso é muito ruim para várias questões, né? Inclusive a questão dos processos judiciais, né? Que a maioria deles é por falha de comunicação, tá? Tem um estudo que quem já assistiu minhas aulas, quem já foi meu aluno na integradora, sabe, é um estudo que foi feito em Cambridge, na Inglaterra, e foi repetido aqui em Porto Alegre pela professora Lúcia Pelanda, que hoje é reitora da UFSPA, né? E eles estudaram, então, nesses dois estudos, né, o da Inglaterra e o que foi reproduzido aqui, eles mandavam um entrevistador entrevistar o médico logo no fim da consulta e um entrevistador entrevistar o paciente. E passavam um questionário para os dois, né? Então, foi perguntado para eles qual era o motivo da consulta. E pasmem, né? 50% das consultas, os médicos e os pacientes discordavam sobre qual era o motivo da consulta. Né? Nesses casos, 54% das queixas dos pacientes não eram detectadas, e isso faz com que 50% dos pacientes não cumpram total ou parcialmente os tratamentos. Tá? Eu trouxe para vocês um vídeo, tá? Que é um vídeo de um curso de habilidades de comunicação, e eu quero compartilhar com vocês para a gente discutir um pouco esse vídeo. Tá? Estão vendo a minha tela? Sim. Deixa eu só que eu aprendi agora que eu tenho que liberar o áudio do vídeo. Tá aqui. Me digam se vocês ouvem quando começar. Seu Luiz. Oi. Bom dia. Pode entrar. Bom dia. O senhor que é o médico? Doutor Josué, tudo bem? Não tivesse tudo bem, eu não estaria aqui, né, O doutor? que aconteceu? Então, ontem eu comecei com dor no corpo, mal-estar, tô espirrando, tossindo, não consigo respirar direito Teve e... febre? Olha, eu fiquei com frio ontem à noite, tremi. Não gosto de termômetro? Eu não tenho termômetro, não costumo usar. E a tosse como é que é? Não, uma tosse sim, sai um pouco de catarro, meio seca com catarro às vezes. Como é que é a cor? Meio amarelo. E essa falta de ar? Eu não tenho falta de ar, na verdade, Ué, né? falou que não conseguia respirar. É diferente, eu tô com o nariz entupido e daí fico com dificuldade de puxar o ar pelo nariz. Tomou assim. algum remédio? Não, paracetamol ontem à noite. Tem algum outro problema de saúde? Olha, que eu saiba não. E alergia de remédio? Também acho que não. Vamos ali que eu vou te examinar então. Bom, seguinte, é uma gripe comum. Aí vai te incomodar mais uns dias. Só pode continuar tomando paracetamol se tiver dor ou febre. E tranquilo. É isso aí. Tá, mas só o paracetamol que eu vou ter que usar para essa gripe? Tem mais alguma coisa? Eu tô com o nariz entupido, um pouco de dor de cabeça, assim, essa dor no corpo aí. O que eu deveria fazer, mais alguma coisa? Eu vou acrescentar então aqui pra ti um soro para tu colocar no nariz todo tempo. E assim, ontem eu não fui trabalhar, tava com um mal-estar no corpo e hoje também eu não vou perder o horário, então eu precisava de um atestado de ontem. Eu piorei à noite, não fui O trabalhar. atestado de hoje já está aqui, de ontem eu não posso te dar. Mas assim, doutor, eu não tenho que fazer nenhum exame, estão falando assim da gripe A, que é perigoso, que eu posso Já te morrer, examinei. um raio-x, O um exame já exame foi de feito. sangue. Não tem nenhum problema, se não é gripe A, fica tranquilo. Então, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo, dessa consulta? Tem várias coisas que a gente pode observar nela, né?
Tá fechado teu microfone, Camila. Me ouvem? Agora sim. Ah, é que acho que o meu fone tá com problema. Mas pra começar, que ele já não deixa o paciente contar toda a história, né? Ele começa a falar e daí ele já corta e faz outra pergunta. E a gente deve deixar o paciente falar livremente, né? Porque às vezes tem coisas na história dele que a gente não vai perguntar e que ele vai falar por ele mesmo, né? Então, achei meio errado, assim, ele ter cortado o paciente já de cara, assim, já fazendo uma pergunta mais específica. Uhum. O que mais? O que os outros acharam? Viram que poderia ser mudado nessa consulta? Acho que o médico podia ter sido mais empático, né? Ter olhado mais para o paciente, mostrado mais interesse, assim, pelo que ele estava falando mesmo. Ele quase não fez contato visual, né? Contato visual zero, né? O tempo todo olhando para baixo, né? Tem uma história, né, de um médico que atendia na Santa Casa que odiava atender os pacientes e ele atendia assim, ó, com a mão na cara. E aí cada vez vinham mais pacientes para consultar com ele porque diziam que era um médico que psicografava. Então, a, a atitude dele só piorou para ele, né? Então, contato visual é fundamental numa consulta, né? Como é que a consulta começou? Eu acho que ele se colocou um pouco em um nível superior, assim, doutor fulano. Não sei se precisava também, assim, já estabelecer uma hierarquia ali naquela condição. O paciente Não, fica meio acuado, assim, né? e ele nem levantou, né? Ele chamou sentado na cadeira, né? Ainda bem que ele ainda, pelo menos ainda chamou pelo nome, né? Pior quando é só o próximo, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então a gente volta para a nossa apresentação, depois a gente tem uma consulta, essa mesma consulta, com esse mesmo médico e paciente, de um jeito melhor com as coisas que a gente vai ver na nossa apresentação. Então, estão vendo a minha tela de novo? Sim. Vou passar o slide, ver se passa. Tá, aqui é o vídeo. Então, foram vistos, né, começaram a estudar o que os médicos que não tinham processos judiciais ou tinham menos comparado com os outros, faziam de diferente, né? Então, os primeiros livros sobre habilidades de comunicação, eles começaram a estudar esses médicos, né, que tinham menos demandas judiciais. E eles viram que esses médicos orientavam melhor os pacientes, utilizavam o humor na consulta, escutavam por mais tempo, né? Esse médico do nosso exemplo, ele escutou por muito pouco tempo, né? Interrompia o paciente o tempo todo, né? Tinha uma reatividade alta. Esses médicos também que tinham menos processos judiciais, eles facilitavam os pacientes para falar e os pacientes deles apresentavam resultados de saúde melhores. Então, esses caras que começaram a estudar as habilidades de comunicação, eles propuseram dividir a consulta em 5 fases. Um dos primeiros caras que escreveu sobre isso foi o Pendleton, escreveu um livro lá na década de 80 ainda, dividindo a consulta em 5 fases. Tem outros autores que dividem em 4, outros dividem em 7. Isso, na verdade, é mais para a gente aprender, né? Uma forma didática da gente aprender. Os que têm 4 passos tá incluído, né? Tem 2 passos juntos. O que tem 7 passos divide algum desses passos em 2. Então, na verdade, não tem passos novos, né? Tem só só uma forma de organizar. Então, essa divisão da consulta em 5 fases nos ajuda a organizar a consulta e desenvolver as habilidades de comunicação em cima dessa consulta. O nome dessas 5 fases são essas que estão na tela, né? Início, escutativa, exploração do motivo da consulta, explicações do médico e decisão compartilhada. Então, vou falar de cada um pouquinho, tá? O início é dividido em 2 partes. A primeira é revisão, tá? Tem 2 coisas que a gente precisa revisar. Uma é as informações que a gente já tem, então, se esse paciente passou por uma triagem, ver o que foi escrito na triagem, se esse paciente já consultou com a gente ou consultou com outra pessoa, a gente vai olhar no prontuário o que tem de informações. E a outra coisa que é importante a gente revisar
pelo menos no início de cada turno, são as nossas próprias emoções. Como é que a gente está hoje? Como é que eu estou me sentindo hoje para atender? Né? Então, apesar de muita gente querer convencer vocês de que médicos são super-heróis, eu sinto informar, nós não somos super-heróis, tá? Então, a gente acorda de ressaca, às vezes, né? Depois de uma festa, chega para atender com dor de cabeça, a gente vai atender um dia depois de ter terminado o namoro, a gente tem mau humor, tem TPM, tem 1000 coisas, né? Então, a gente precisa saber como é que a gente está para não descontar nos nossos pacientes. Não é porque eu estou de mau humor hoje que eu vou tratar mal os meus pacientes. Eu tenho que acender um sinal de alerta para mim. Hoje eu não estou legal. Então, vou ter que ter um pouco mais de cuidado. Feita essa revisão inicial, a gente começa a consulta na porta do consultório, né, com marcadores de cordialidade. Então, contato visual. Chegou na porta do consultório, chamou Carlos. Carlos levantou na sala de espera, a gente olha para o Carlos, né? A gente cumprimenta, bom dia, Carlos, chama pelo nome, a gente dá um sorriso, né? Como é bom a gente ser recebido com um sorriso, né? O McDonald's aprendeu isso lá na década de 70, quando eles começaram a expandir as lojas, né? Então, é isso, ser bem atendido faz toda a diferença. Demonstrar atenção, por favor, sente nessa cadeira. Então, essas coisas que são os 20 primeiros segundos do contato com o paciente, fazem toda a diferença, né? A pessoa pensa, nesse cara aí eu posso confiar, né? Nesse cara aí eu posso me abrir, né? Tem um comentário aqui do Matheus, né? Ele disse que concorda plenamente que a consulta foi muito ruim, né? Porém, como realizar uma boa consulta em 15 minutos? Tempos que muitas vezes temos no posto de saúde. Matheus, isso era uma coisa que eu me perguntava, né? E achava que consultas boas precisavam demorar muito tempo, né? E isso foi um choque para mim quando num congresso de medicina de família tinha um professor espanhol e na Espanha eles atendiam em 6 minutos os pacientes, né? Era uma regra, né? Eles tinham que dar acesso para as pessoas, tinham um número limitado de médicos, eles tinham um contrato social lá que as consultas iam durar 6 minutos. Eles estavam lutando para que as consultas durassem 10 minutos. E especificamente naquele congresso, estava tendo uma discussão de qual era o tempo ideal da consulta do médico de família. Então, tinha gente que advogava que tinha que ter no mínimo 20 minutos, outros advogavam que tinha que ter no mínimo 30 minutos, e outros falavam até em 1 hora. Não, uma consulta boa tem que ter 1 hora. E aí, nesse congresso, nesse curso de habilidades de comunicação, esse espanhol, ele fez um desafio, né? Ele disse, nós espanhóis, nós estamos lutando para atender os pacientes em 10 minutos. Nós achamos que 6 minutos é pouco tempo. E aí ele disse assim, eu desafio qualquer um na plateia aqui a fazer uma consulta melhor do que a minha em 10 minutos, né? E, bom, vários tentaram, vários residentes na época tentaram, alguns professores também tentaram, e a consulta dele era fantástica em 10 minutos. Era fantástica. E a gente viu muitas consultas horrorosas em 20 minutos. Então, assim, o tempo, ele é importante, às vezes vão ter pacientes que a gente vai ter que dedicar mais tempo, mas com técnica, com habilidade de comunicação, estudando como atender bem os pacientes, a gente consegue fazer uma boa consulta. Eu não vou chegar ao exagero de dizer 10 minutos, porque as características sociais brasileiras são completamente diferentes dos espanhóis, né? O nível cultural também. Então, assim, mas eu acho que a gente consegue fazer uma boa consulta em 15, 20 minutos com certeza, tá? Tendo técnica, né? Uma das coisas que eu vou falar é agora na segunda etapa, que é a escutativa, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre isso, uma técnica que reduz o tempo de consulta, tá? Então, o segundo passo da consulta proposta aqui é a escutativa, né? E uma coisa muito importante que ele fala é a importância do primeiro minuto. Vocês sabem qual é a média de tempo que nós médicos interrompemos os pacientes numa consulta? Podem chutar no chat lá.
8 segundos, a Eduarda disse. 10 segundos, a Laura. A média é 17 segundos. O Matheus foi quem chegou mais perto. A média que nós interrompemos os pacientes é 17 segundos. Se é a média, tem gente que interrompe bem mais rápido, né? Então, no nosso vídeo mesmo, ele interrompeu muito rápido, né? Teve febre, né? Já interrompeu direto. Então, quem estuda habilidade de comunicação fala muito da importância do primeiro minuto. Alguns falam da importância dos primeiros 2 minutos, né? Então, o que acontece? O paciente ele se organiza para vir na consulta. Ele tem uma consulta montada na cabeça, né? Eu vou falar para o médico isso, aquilo, eu estou sentindo isso, aquilo. Então, se eu interrompo ele antes dele trazer o roteiro que ele já pensou, a consulta demora mais, porque depois eu tenho que perguntar, ele se perde, e aí a gente começa a um não ouvir o outro. No momento que eu interrompi o pensamento do paciente, ele para de me escutar, né? Porque ele está preocupado em falar o que ele queria falar. Então, é muito importante a gente deixar o paciente falar esses primeiros 1 ou 2 minutos, tá? A outra coisa, reduzir a reatividade. O que é a reatividade? Deixar o paciente respirar antes da gente fazer uma pergunta. Então, assim, eu tô com dor de cabeça. Teve febre? O cara não terminou de falar a palavra cabeça, né? Então, deixa o paciente respirar. Eu tô com dor de cabeça. Bom, se ele não falar mais nada, né? Daí eu posso perguntar. Evitar rótulos, né? Os rótulos nos atrapalham muito, né? Então, assim, lá vem a Dona Maria das Dores, se queixando de dor de novo. Lá vem o deprimido. Lá vem o alcoolista. Lá vem esse. Isso só nos atrapalha. Isso nos bloqueia, né? Os meus alunos que estão na Integradora 3 agora tiveram a oportunidade, né, uma dupla de acompanhar, né, uma consulta em que, né, uma aluna do último ano estava fazendo uma consulta e ela diz, eu já atendi essa chata. E aí ela fez uma consulta horrorosa e era uma guria que tinha feito outras consultas muito boas, mas ter dado rótulo na paciente e ter lembrado de uma experiência ruim fez com que ela fizesse uma péssima consulta, né? A gente precisa conhecer as nossas dificuldades pessoais de escuta. Todos nós temos algum tipo de paciente que é mais difícil para a gente escutar. E normalmente são esses que a gente dá o rótulo, né? É a pessoa com dor crônica, é o alcoolista, é o deprimido, é o ansioso, Então, assim, a gente precisa conhecer isso. Às vezes a gente vai precisar discutir isso em terapia, né? Porque eventualmente, eu não gosto de alcoolista porque meu pai era alcoolista, tenho traumas lá para resolver, mas às vezes só a gente se dar conta já é um passo, já é importante, tá? O uso do silêncio na consulta, né? Muitas vezes o paciente faz silêncio porque ele está organizando o pensamento. Então, dá um tempo, deixa o silêncio rolar. Eu sei que a gente tem, né, uma ansiedade de perguntar, mas se a gente deixar o silêncio rolar, eu garanto para vocês que a consulta vai ser mais rápida do que a gente interromper ele de forma inadequada. E lembrar, por fim, né, que a escuta é uma escuta profissional, né? A gente está preocupado com aquele paciente, com a situação de saúde dele, né? Claro que a gente vai precisar saber coisas do trabalho, saber quem é aquela pessoa como um todo, mas às vezes a gente gosta de conversar e a gente fica falando com o paciente sobre o cara disse que é corretor de imóveis. Aí tu diz, onde é que está mais barato para alugar aqui perto do clínicas e tal? Tu está fugindo, né, do que ele veio te trazer, tu está fazendo uma conversa que não é uma conversa profissional, tá? O próximo passo da consulta é a exploração do motivo, né? O paciente trouxe o motivo da consulta e aí eu vou ou clarificando, né? Deixa eu ver se eu entendi, né? Tu veio aqui porque tu tá te sentindo com o nariz entupido, tá com dor de cabeça, né? Ou eu posso resumir, né? Bom, me parece, pelo que tu me falou, que essa dor tá te preocupando, né? Tu tá preocupado com isso porque tu teve um amigo que teve um tumor no cérebro, né? Eu posso sinalizar, né? O paciente, por exemplo, tá tossindo muito na consulta, eu digo, realmente, eu percebo que tu tá tossindo bastante, isso deve estar te incomodando, né? E trabalhar perguntas abertas com fechadas, né? Eu começo sempre com uma pergunta
muito aberta, né? Qual o motivo da tua consulta hoje, né? Ou o que eu posso te ajudar hoje, né? Eu não gosto muito do que te trouxe aqui, porque às vezes eu quero dizer, o ônibus, o meu pai, né? Então, eu prefiro, como é que eu posso te ajudar hoje, né? E aí, quando ele traz tudo, aí eu começo também com perguntas mais abertas. Então, por exemplo, se ele disse, eu estou com dor de cabeça, me conta mais como é que é essa dor de cabeça, né? Em vez de eu trazer já o decálogo da dor para ele preencher, né? Evitar indução, né? Então essa dor te acordou de noite? Não. Como é que é essa dor? Deixa ele falar. Como é que é para dormir? Deixa aberto, né? O paciente que a gente deu um tratamento e ele volta e diz assim, tá tomando o remédio direitinho? Imagina, ele vai dizer, não, doutor, não estou tomando direitinho. Eu já estou dizendo para ele que ele está tomando direitinho, né? Então, como é que tá para tomar o remédio? Uma pergunta melhor, né? Aí ele vai dizer, doutor, tem sido de 6 em 6 horas, eu não consigo, né? E estimular a nossa própria curiosidade, né? Então, paciente que está, por exemplo, fica o tempo todo passando a mão no pescoço. Estou vendo que tu está com algum desconforto no pescoço, estou vendo que tu está, né? O paciente que fica batendo na perna, perguntar, mostrar para ele que tu está enxergando ele. O passo seguinte da consulta, então, daí a gente já sabe o que ele tem, né? A gente examinou, a gente chegou a gente vai explicar para ele, né, o que a gente está vendo, né? Então, muito importante a gente evitar a linguagem científica, né? Ao longo da faculdade a gente aprende entre 6 e 8 mil novas palavras. Então, os pacientes não sabem essas palavras que a gente aprendeu, né? Eles não sabem o que é odinofagia, eles não sabem, muitas vezes, nem o que é cefaleia. Então, evitar a linguagem científica, adaptar a idade, ao nível intelectual e à educação do paciente. Comprovar com ele se ele entendeu as informações, isso é bem importante. E sempre que possível, deixar instruções por escrito e material educativo. E o último passo, então, é a decisão compartilhada, né? Que nada mais é do que o princípio bioético da autonomia. O paciente veio nos consultar. Ele não veio entregar a vida dele nas nossas mãos para a gente decidir o que nós vamos fazer da vida dele, né? Então, assim, ele vem perguntar o que a gente acha. Então, a gente vai combinar os planos e as prioridades. A gente vai oferecer opções de tratamento. A clássica é a amidalite bacteriana, né? Tu prefere comprimido ou injeção? Injeção, uma dose única, comprimido tem que tomar por 7 dias, né? Então, a pessoa vai decidir, né? Tem vários estudos mostrando que a amidalite pode ser, mesmo bacteriana, pode ser autolimitada e a gente tem hoje uma taxa baixa de febre reumática. Então, a gente poderia oferecer só um ibuprofeno, né? Ou a paciente diz, doutor, eu não gosto de tomar antibiótico, porque a última vez que eu tomei mudou a minha flora vaginal, eu tive uma candidíase, e isso realmente acontece, né? Bom, tá bem, vamos fazer o seguinte, vamos usar um anti-inflamatório para diminuir a dor, diminuir o inchaço da garganta e vamos ver como tu evolui. Se for curar sozinho, ótimo. Se piorar, a gente entra com antibiótico. Então, negociar, não se achar o dono da verdade e, bom, ou tu faz o que eu estou te mandando ou tu vai embora. Não é esse o nosso papel. Apesar de muitos colegas acharem que é, tá? E aí agora eu quero trazer o vídeo daquela consulta que foi um pouco melhor. E aí, Matheus, tem consultas que são muito diferentes, né? Uma primeira consulta de um paciente que traz uma queixa de depressão, por exemplo, vai ser uma consulta mais demorada, que talvez a gente precise de 20, 25 minutos. Mas esse paciente que traz um quadro de gripe, né? Essa consulta é uma consulta pré-pandemia, né? Então, pode ver, ninguém está de máscara, né? E a preocupação do cara era a gripe A, né? Uma consulta de resfriado ou de gripe, ou mesmo as consultas de Covid hoje em dia, são consultas que duram 5 minutos, né? Mesmo com o exame físico bem feito, tudo direitinho, porque tem coisas bem focadas que a gente precisa ver. Então, eu vou parar a apresentação aqui e vou trazer o vídeo.
Só me avisem se estão ouvindo o áudio, tá? Luiz? Oi. Bom dia, Luiz. Bom dia. Eu sou o Josué, médico aqui da unidade. Prazer, Luiz. Prazer. Qual é o motivo da consulta? Então, eu comecei mais ou menos ontem, durante o dia, assim, me senti mal, tossi, dor de cabeça, nariz entupido, um pouco de dificuldade para respirar também, cansaço, mal-estar, assim. Mais alguma coisa? Então, eu acabei não indo trabalhar, tomei um paracetamol, até aliviou um pouco, porque eu pensei que eu estava meio com febre, estava com um pouco de frio. O que mais? E daí eu vou precisar de um atestado de ontem e de hoje também. Me fala um pouquinho da tua tosse. Então, a minha tosse é uma tosse seca, às vezes com catarro, e um catarro meio amarelo, que aparece às vezes. E falasse numa dificuldade para respirar também. Como é que é? Eu fico com o nariz entupido, principalmente à noite, né? Tipo, fica difícil, não sai tudo e daí não consigo respirar direito pelo nariz. Além do paracetamol, tomou algum remédio? Não, só paracetamol mesmo. E tem alergia a algum remédio? Não tem. Ou então algum outro problema de saúde, faz algum tratamento? Não. Nesse quadro que tu está apresentando, tem alguma coisa que te preocupa? Sim, porque tá todo mundo falando na rádio, na TV, que tem que sair correndo procurar o médico, né? Tem que tomar remédio por causa da história daquela da gripe A, que é uma doença perigosa, que todo mundo fala. Eu não tomei a vacina e eu não sei se tem que fazer algum raio-x, um exame de sangue, alguma coisa diferente para eu poder saber se é gripe A ou não é, e se precisa tomar ou não remédio. Certo. Alguma outra coisa? Não, acho que é isso. É isso? Isso. Então vamos fazer assim, eu vou te examinar agora, tá? Tá. Vamos passar ali. Luiz, parece que é uma gripe comum, sintomas que não chegam a preocupar. Não identifiquei nenhum sinal de alarme que nos fizesse pensar em gripe A ou em algum outro problema mais ameaçador. Acho que é aquele tipo de quadro viral que dura alguns dias, depois vai embora e tu sai inteiro dessa. Certo? Acho que tu pode seguir, quando necessário, tomando paracetamol. Talvez para aliviar esse nariz entupido da noite, ao longo de todo o dia tu possas usar soro no nariz, um esguicho de hora em hora. E a respeito da tua necessidade do atestado, que tu mencionaste no início, eu vou poder fazer o teu atestado no dia de hoje. Tá? Os médicos não podem dar atestado para trás do tempo, mas o dia de hoje é tranquilo, tá? Certo, e não precisa fazer nenhum exame, então o senhor acha que está bem assim, pelo que o senhor analisou aí? Acho que nós dois podemos ficar tranquilos. Eu quero que tu saiba que qualquer necessidade ou outra que tu tem, podes vir aqui, pode nos contatar sem nenhuma burocracia complicada, tá? Ok. Acho que era isso então. Fica bem, te cuida. Obrigado. Qualquer coisa vem aí, tá? Tá bom, um ótimo atendimento. Até logo. Então, bem diferente, né? Essa consulta, né? Ele deixou o paciente falar. Quando o paciente fez um silêncio, ele podia simplesmente ter permanecido em silêncio, né? Mas ele usou o que a gente chama de um facilitador mínimo, né? E o que mais? Né? Que é também uma técnica de consulta, né? Então, prossiga, o que mais, né? Outra questão que ele fez também ali no final, né? Quando o paciente disse, não tem mais nada. Isso se chama esgotamento das queixas,
tá? Isso é uma técnica que evita a síndrome da maçaneta. O que é a síndrome da maçaneta, né? Quando a gente vai abrir a porta para o paciente ir embora, ele diz, doutor, tem só mais uma coisinha, e é a coisa mais importante da consulta, né? Então, quando o paciente, a gente esgota as queixas, né, e o paciente diz, não, agora não tem mais nada, a gente tranquiliza, ele fica tranquilo com relação a isso, né? Todos os alunos me perguntam, professor, e se ele trouxer 15 queixas? Tem técnica para isso também, né? A gente anota as 15 queixas do paciente, né? Ele vai falando e a gente vai anotando. Então, se forem coisas não relacionadas, né? Por exemplo, ele trouxe a questão do resfriado. Resfriado. Aí ele diz, doutor, eu estou com uma unha encravada também, unha encravada. Doutor, eu queria também revisar minha pressão, que eu estou tomando a medicação e eu não sei como está, revisar a pressão. E eu vou anotando. Quando ele disser, não tem mais nada, eu digo, olha, Luiz, hoje nessa consulta, a gente vai conseguir ver 3 ou 4 das tuas queixas. E aí, para dar poder para ele, a gente diz, quais são as que tu acha mais importantes para a gente ver hoje? E aí ele vai escolher as mais importantes. Isso também dá tranquilidade para ele. E aí a gente diz, olha, tu vai retornar semana que vem comigo e a gente vai continuar vendo as tuas queixas. Na próxima consulta, a gente não traz a lista para o paciente, tá? A gente diz, então, o que eu posso te ajudar hoje de novo? A mesma coisa. Porque muitas das queixas, às vezes, são coisas que são passageiras, só ele não ter escolhido elas faz com que ele dê menos importância para elas, e aí a gente não vai ficar cavocando numa coisa que não tem por que cavocar, tá? Eventualmente o paciente escolhe 3 coisas e tem uma coisa que a gente acha que é importante, que a gente não pode deixar passar. E aí a gente combina com ele. Luiz, além das tuas 3 coisas que tu quer ver hoje, o que tu acha da gente ver a tua diabetes hoje também? Porque faz tempo que tu não coleta exames. Ótimo e tal. A gente mostra para ele que tem coisas que são importantes que a gente precisa ver. O que mais que vocês observaram nessa consulta? Além dele ter deixado o paciente falar no início. Não sejam tímidos. Vou falar então. Eu achei legal que ele explicou por que ele não ia pedir exame, assim. Porque a maioria das pessoas acha que médico que não pede exame é médico ruim, né? Que a consulta não valeu de nada se tu não sai com um monte de solicitação de exame. Então ele falou, olha, não vi nenhum sinal de alarme, acho que tu tem todos os sintomas de uma gripe comum, não acho que não precisa um raio-x. E acho que também isso faz com que, né, o paciente entenda e não saia inconformado daquela consulta. E assim, as pessoas sempre acham que os exames são bons, né? Os exames, o nome deles, a gente precisa lembrar do nome deles. O nome é exames complementares. Eles complementam alguma coisa. Se a gente tem dúvida, eles vão nos ajudar a seguir um diagnóstico. Se a gente não tem dúvida, eles não vão nos ajudar. Ou se a gente não sabe o que está procurando e pede os exames, a gente muitas vezes pode fazer o que a gente chama de cascata iatrogênica, né? A gente acha uma coisa que é incidental e vai atrás daquilo até eventualmente fazer um procedimento que pode causar mal para o paciente, né? Aí fica a sugestão aí para as aulas da Liga de incluir uma aula de prevenção quaternária e cascata iatrogênica. Então é isso. Muitas vezes os exames nos atrapalham, né? E os pacientes sempre acham que, quanto mais exame, melhor. Não é verdade, né? E é muito mais fácil para o médico pedir o exame, né? Porque explicar que por que não vai pedir um exame demanda algum tempo, demanda explicações, né? Então, via de regra, médicos que se preocupam com a comunicação pedem menos exames, tá? Então, porque explicam, investem tempo nisso. Tem umas coisinhas mais da apresentação que eu quero, só para terminar. Eu não sei quanto tempo eu tenho, Camila. Pode ir falando, prof. A gente também começou mais tarde, sem problemas. Tá. Estão vendo a minha tela? Sim. Então, como é que a gente aprimora, né, a nossa comunicação com os pacientes? Então, o primeiro jeito é ler a respeito. E aí eu trouxe alguns livros de sugestão para vocês,
tá? Tem esse livro que ele é free na internet, é de um professor de medicina de família de Portugal, o Vitor Ramos. Frequentemente ele vem nos congressos aqui do Brasil, e é um livro que junta várias coisas. Além de habilidades de comunicação, ele junta o método clínico centrado na pessoa, ele traz algumas outras coisas que são bem úteis para a maleta do médico de família. Tem esse outro livro aqui, que é do Pendleton. O Pendleton foi um dos primeiros caras que estudaram consulta. O livro A Consulta dele, que é de 84, eu acho. E aí ele refez o livro nos anos 2000 agora, com dados novos. Ele é um psicólogo que estuda consultas médicas. Então, ele analisa essas questões. Ele traz bastante essa coisa dos facilitadores mínimos, do tempo do paciente falar. É um livro fininho, fácil, de fácil leitura, super bom esse livro, eu acho que tem na nossa biblioteca. Aí esse é um livro um pouco mais denso, tá? É um livro de um professor espanhol. Ele é todos esses estão traduzidos aqui pela ArtMed. Tem a chancela da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. E esse é um livro um pouco mais denso, né? Eu recomendaria os outros dois primeiro, e aí, se interessou pelo tema, esse é um livro bom de aprofundar. E esse livro foi lançado ano passado, é de dois professores de medicina de família aqui do Brasil, são meus contemporâneos da época de residência, e é um livro que está super bom também, já traz coisas sobre comunicação na era das consultas remotas, né? Então, tem coisas bem legais, assim. Então, a gente aprimora a nossa comunicação clínica lendo a respeito, né? É um passo. Outro passo é escutando as nossas consultas, né? Deixa um gravadorzinho celular ligado ali na gaveta e ouve as tuas consultas, te ouve, né? Muitas vezes a gente tem maneirismo, a gente fala muito né, nos ajuda a se comunicar melhor. Interrompi o paciente aqui, né? Então, gravem suas consultas e ouçam, depois deletem, né? Para não terem problemas éticos aí, mas gravem suas consultas. Filmar as consultas, bom, daí a gente precisa pedir autorização para o paciente, né, e se assistir nas filmagens, né. Tem uma técnica que a gente usa, que é o PBI, que é o Problem Based Interview, que são grupos de análise de consultas gravadas. A gente usa na residência de trazer, os residentes trazem uma consulta deles e aí a gente discute um pouquinho o que podia melhorar na comunicação. Grupos Balint, né? O que é o grupo Balint? É um grupo em que a gente se reúne para discutir casos com foco na comunicação. A gente não vai discutir se deu o antibiótico A ou o antihipertensivo B, a gente vai discutir questões da relação médico-paciente, tá? Eu tenho formação em condução de grupos Balint, eu já fiz para a Liga. Aqui é um grupo da Liga com membros da Liga que já eram doutorandos. Isso aqui é de julho de 2018, essa foto, né? Pré-pandemia. Estava 10 graus esse dia de noite. E a gente trouxe, então, uma discussão, a gente discutia casos. A gente teve, eu acho, uns 8 encontros ao longo do ano para discutir casos que deixavam os alunos incomodados. E o ano passado, né, a gente teve, na residência, a gente tem grupos Balint, né? Então, um grupo Web Balint, esses são os nossos R1, R2 e a R3 do ano passado, que a gente, então, se reunia, então, para discutir. Esse ano começa com a turma dos novos R1s, junto com os atuais R2. Então, isso é uma coisa que ajuda, diminui burnout dos médicos, nos ajuda a lidar com situações difíceis. Então, a gente discute aqueles casos daqueles pacientes que a gente sonha de noite com eles, aqueles que nos tiram o sono, ou que a gente ficou irritado com a consulta, ou que a gente acha que a consulta foi uma droga. Nos ajuda bastante a desenvolver nossas habilidades de comunicação. E aí, atender e colocar tudo isso em prática, né? A gente tem que estudar e colocar em prática, estudar e colocar em prática. Então, vamos lá? E aí fica um convite aí para vocês se engajarem nessa jornada aí de se comunicar bem com os pacientes, porque vai ser bom para nós, né? A gente se sente mais satisfeito quando a gente se comunica bem com os pacientes, e é bom os pacientes porque eles seguem mais, né, as condutas e vão ter desfechos melhores de saúde.
Então, está aberto aí para comentários, discussões. A Jéssica está recomendando aqui análise em medicina narrativa. É verdade, Jéssica, tem a medicina narrativa, é uma das... Naquele último livro que eu mostrei, tem um capítulo sobre o uso de medicina narrativa para aprimorar as habilidades de comunicação. É uma ferramenta super boa. Mais comentários, mais sugestões, críticas. Dá para fazer uma consulta boa em 20 minutos? Tem que treinar, né? Tanto é que na residência de medicina de família, os primeiros, acho que 4 meses, eles têm 1 hora, tá? É para começar a desenvolver as ferramentas, aplicar o método clínico sentado na pessoa. Então, vamos fazer isso em 1 hora. À medida que vai pegando prática, no segundo semestre do primeiro ano, eles fazem de meia em meia hora, e a ideia é que no segundo ano atendam de 20 em 20 minutos. Isso aí, o Matheus está dizendo, precisa prática. Sim, precisa prática. A gente no Zambu da Liga, a primeira vez que a gente foi, a minha primeira consulta demorou 1 hora. Então, assim, a preocupação com o tempo não deve ser para quem está na faculdade, não deve se preocupar com o tempo, né? Quem está na residência deve começar a se preocupar com o tempo a partir do segundo semestre da residência. Então, é prática, né? A gente vai vendo onde é que a gente gasta tempo à toa também. Às vezes a gente gasta tempo à toa, e se a gente fica muito tempo falando com os pacientes, dando palestrinha, eles não ouvem, eles não vão lembrar de tudo, tá? Vamos ver o que vem aqui. A Jéssica disse que é relativo, depende do profissional e do paciente. É verdade. Então, assim, como eu disse, uma primeira consulta de um paciente que vem com uma queixa de depressão, a gente precisa ver várias coisas. Ver como é que está no trabalho, ver como é que é em casa, com quem que ele mora. A gente vai usar técnicas que a gente aprende, que é o uso do genograma, para saber como é que são as relações familiares dele, né? Então, isso é bem importante. Então, assim, quem tem muita experiência consegue fazer uma boa consulta de um paciente com depressão, primeira consulta de depressão, em 20, 25 minutos, meia hora, tá? Então é isso, depende do paciente, depende do profissional, depende da prática, né? Quem estuda habilidades de comunicação ganha tempo nisso. Deixa eu ver o que a Carolina escreveu aqui. Parecem coisas óbvias. Uma vez um aluno, que era um aluno um pouco rebelde, assim, digamos, ele disse assim, tá, mas essa tua aula aí é uma aula de bom senso. Eu disse, é que bom senso, infelizmente, a gente não consegue ensinar para todas as pessoas, senão a gente não vivia o caos que a gente vive, né? Então, parecem coisas óbvias mesmo, né? Então, assim, precisaria alguém dizer, olha, tem que respeitar a pessoa, né? Não pode gritar o próximo. É óbvio, né? Mas a gente tem que dizer para as pessoas se darem conta, né? Que mais? A Maria Eduarda botou aqui. No fim do primeiro vídeo, o paciente, antes de sair, pediu atestado para um dia em que ele não foi procurar atendimento. E o médico, já sem paciência, também o cortou, como feito a consulta inteira. Como seria essa recusa de maneira ideal? Ele fez no segundo vídeo, né? Ele explicou, ele disse, olha, a gente não pode dar atestado retroativo, né? Mas ele explicou de uma forma dizendo, olha, é uma impossibilidade, mas ele não cortou o paciente, ele deixou o paciente falar e explicou, né? Então, tem coisas que a gente não vai poder fazer, né? Tipo, tem coisas que a gente não concorda, né? Então, por exemplo, o paciente chega e diz assim, eu não estou conseguindo dormir, eu quero um benzodiazepínico, né? A gente sabe que não é o melhor para a pessoa dar um benzodiazepínico. A gente usa benzodiazepínicos por períodos curtos de tempo, em situações bem específicas, porque a gente sabe que se a gente der para o paciente dormir, ele vai fazer uma dependência naquela medicação e depois tirar vai ser um problema, vai atrapalhar o raciocínio dele, uma série de coisas. Então a gente tem que... Mas a gente não pode brigar, né? Muitos médicos dizem, olha que absurdo, o cara veio me pedir isso. O paciente não sabe que é mal. Ele tem um amigo que toma e diz para ele, olha, eu durmo que nem um anjo, né? A mesma coisa, questões de atestado e etc. Então, a gente tem que explicar numa boa, sem brigar com o paciente, né? Sem
sem ser ríspido, muitas vezes ele faz uma pergunta de forma ingênua. Outras vezes ele pode até ser malandro, mas não importa, a gente pode explicar com educação, né? Eu achei legal também que ele pergunta, no segundo vídeo, ele fala o que que mais te incomoda nisso que tu tá sentindo. Porque também às vezes tem questões familiares e que podem ter algo relacionado com a doença dele, né? Enfim, nem só familiar, várias coisas, vários aspectos da vida dele que podem estar influenciando e podem ser até a causa, né, do que ele tá sentindo. Então eu achei bem legal, assim, essa frase que ele falou. Aquilo faz parte do método clínico centrado na pessoa, né? O método clínico, ele divide a doença e o adoecimento, né? Então, o adoecimento é o que está preocupando a pessoa, né? E quando a gente faz essa pergunta, é impressionante as coisas que aparecem, né? Não, doutor, eu vim porque meu amigo morreu de infarto semana passada e eu tenho medo de estar jogando futebol e ter um infarto, né? Então, o que está te preocupando? O cara diz, eu tenho uma dor no braço. O que te preocupa nessa dor no braço? Muitas vezes vem isso. Homens, principalmente, quando vão na consulta, homens jovens de meia idade, quando vão em consulta, morreu um amigo, viu um vídeo de alguma coisa e se assustou, né? Então, sempre tem uma coisa assim, não, tem um familiar que teve câncer no cérebro. Então, sempre eles trazem essas preocupações se a gente deixar eles trazerem. Porque se a gente não abrir, não disser, o que te preocupa? Ele diz, não vou falar para o médico isso, né? Eu me lembrei de um paciente uma vez que era um paciente ele era cadeirante, na época, ele já era a época de que tinha tratamento para HIV, mas ele era um paciente que tinha HIV há muito tempo, muitos anos. E ele já era cadeirante e tal, e ele vinha com uma dor lombar, e um dia ele veio e disse assim, eu estou preocupado com essa dor, eu queria fazer um raio-x. E era uma dor lombar, e ele veio com uma lombar um pouco mais alta, assim, né, tóraco-lombar. Ele disse, eu queria fazer um raio-x porque eu estou com uma sensação. E a ausculta pulmonar era normal e tal. E a gente chegou a um acordo, tá, vamos fazer esse raio-x, né? E o raio-x dele tinha um derrame pleural, que depois a gente descobriu que era por um tumor pulmonar. E era uma coisa assim, totalmente, que a princípio, claro, se ele continuasse com aquela dor, eu ia acabar pedindo, talvez na próxima consulta, né? Mas a gente brigar com os pacientes, dizer, não tem porquê, tua ausculta pulmonar está normal, né? Não tem muito sentido, né? E muitas vezes a gente vai negociar até a questão dos exames. Doutor, eu queria fazer esse exame. Então, ver por que ele quer, qual é a preocupação que ele tem com isso, né? Carolina botou aqui. Como conseguir separar a parte pessoal? Entendi o que o senhor disse, mas como fazer isso na prática? Eu acho que tu quisesse dizer mais aquela coisa que eu falei da entrevista ser profissional, né? Então, assim, é importante a gente não invadir coisas dos pacientes, assim, por exemplo, o exemplo que eu dei, né? Qual é o lugar bom para alugar apartamento e tal? É uma coisa que eu estou interessado. No final, eu até posso dizer, eu posso te fazer uma pergunta sobre a tua profissão, né? Depois que encerrou a consulta, mas durante a consulta não tem sentido. Mas sim, a gente pergunta muitas coisas pessoais para os pacientes, né? A gente tem que perguntar. Então, no exemplo aquele que eu dei, né, de alguém que está deprimido, é importante eu saber com quem ele mora, o que ele trabalha, né? Se ele é casado, com quem ele é casado, se ele tem relação sexual, né? Então, a gente vai entrar em coisas pessoais, mas coisas que têm a ver com a consulta e com aquilo que o paciente está trazendo para nós. E coisas pessoais nossas, né? Bom, daí varia muito de pessoa para pessoa, né? A gente pode usar problemas nossos, exemplos nossos, sem problema nenhum. Né? Eu posso dizer, eu também tive uma pneumonia e eu tomei esse antibiótico, se o paciente está preocupado, né? Não, eu tomei, é uma medicação bastante segura, né? Então, não tem problema, mas vai de cada um, o quanto eu quero, né? Tem pessoas que dizem, não quero falar nada de mim, mas eu eventualmente falo coisas minhas e não vejo maiores problemas nisso. O que mais, gente?
Então, eu recomendo para vocês, né, que treinem, né? Quem é da Liga de Medicina de Família e Comunidade já tá, né, já passou ali da Clínica 1, participem do ambulatório, né? A gente vai retomar agora breve, né? Começamos E já, prof, essa terça. essa terça já começou, ótimo. Uhum. Então, participem do ambulatório, né? Tenham seus pacientes, né? Tem uma residente nossa agora que terminou a residência, a Patrícia, que ela, durante uns 2 anos, ela teve vários pacientes dela que eram da liga que ela acompanhava no ambulatório. Então, é legal isso, a gente desenvolver essa coisa de conhecer pessoas, de acompanhar as mesmas pessoas, de ver os exames voltar, porque ao longo da faculdade a gente acaba ficando um mês em cada especialidade e raramente a gente vê um paciente que a gente pediu um exame voltar, né? Então, essa coisa da longitudinalidade é muito legal também. Certo, pessoal? Tá Eu bem, gostei então, da prof? aula, espero que vocês tenham gostado também. Foi muito legal, sempre muito bom te ouvir e a gente sempre aprende coisa nova, assim. Eu já tô no sexto, mas tem coisas assim que eu ainda deixo escapar e é sempre bom relembrar. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter feito, né, a inauguração das aulas da Liga desse ano. E é isso aí, gente. Muito obrigada por terem vindo. Desculpa qualquer coisa e boa noite pra todo mundo.